Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de lives literárias da Maratona de Janeiro. Estaremos aí na maratona até o dia 15 de janeiro, com muito bate-papo literário, com muitos autores e autoras e, claro, sorteios. Para quem vem acompanhando, a maratona começou no dia 6 de janeiro e já deu o que falar, né? A gente já recebeu aqui muitos autores, fizemos muitos sorteios, foi uma delícia. E aí a gente continua o ritmo até o dia 15, tá bom? Muito bem. Tásia querida, um beijo. Bom, hoje a gente vai ter live com um escritor nacional. Ih, gente, peraí. Meu computador aqui, pronto. FG Card é o nome artístico dele. Ele vai estar aqui falando com a gente sobre o seu livro Draco Saga, A Sentinela. Aliás, uma capa lindíssima, tô doida para falar com ele sobre essa capa. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre o processo de escrita. Vai rolar sorteio de e-book. Ah, que delícia! Amanhã vai ter mais live, inclusive amanhã vai ter live do Homem do Quarto Andar, para quem ainda não sabe. Vai rolar sorteio também, então, ó, amanhã, se eu não me engano, a gente vai receber aqui no projeto 4 autores. Ah, espetáculo, né? Que maravilha! Quero agradecer os autores que estiveram aqui essa semana, dizer que conhecer vocês realmente foi muito bom. Eu tive aí uma semana muito produtiva com vocês. Que bom. Obrigada, tá? Bom, cadê o nosso autor? Deixa eu ver se ele entrou aqui. Eu acho que o nosso autor não entrou. Deixa eu ver se ele me respondeu no Instagram, no WhatsApp. Ainda não. Vamos esperar ele entrar, né? Tásia querida, toda vez que eu olho você, eu lembro do livro. Você tem que mandar mensagem no WhatsApp. Que eu vou esquecer de você de novo. Tem que mandar pra você a mulher da foto, né? Me manda mensagem no WhatsApp, tá bom? Que eu vou esquecer de você, não tem jeito. Gente, será que o nosso autor esqueceu da gente? Tô ficando meio preocupada. Que eu mandei mensagem pra ele, ele não respondeu. A gente vai ter no projeto esse mês uma live com o escritor Alex Mello. A gente vai falar sobre divulgação, né? Então, para quem é escritor e quer conhecer um pouco mais sobre a dinâmica de divulgação pelo Instagram, vai ser legal vocês assistirem, tá? A gente vai estar falando sobre as dinâmicas de divulgação, as frias que os escritores entram aí na hora de divulgar os seus livros. O Fábio tá falando aqui, boa noite, Mone, conheci o teu canal hoje. Seja muito bem-vindo, Fábio. Espero que você goste do conteúdo que é gerado aqui no meu Instagram, tá? Obrigada, querido. Aí, nosso autor mandou mensagem, estou entrando. Então, para vocês que são escritores e querem entender um pouco mais sobre divulgação, vai ter essa live agora em janeiro, tá bom? Vai ser muito bom. Pessoal que tá entrando aí, sejam muito bem-vindos.
Estamos esperando só o autor entrar, que ele ainda não entrou. Pois é. Deixa eu ver aqui. Fábio, você é escritor, Fábio? Aí, nosso escritor entrou. Vamos lá. Oi, Monique. Agora eu estou vendo uma pessoa do outro. Você esqueceu da gente. Pode falar que você esqueceu da tua live. Na verdade, eu estou com umas pessoas, com uns parentes aqui em casa e acabei me atrasando um pouquinho. Mas quando eu vi que era 19 horas, eu disse, dá licença, gente, só um minutinho. Me vejam por lá. Estou roubando você em pleno sábado dos seus parentes. Que crime, gente! Querido, seja muito bem-vindo à minha maratona de lives do mês de janeiro. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Essa participação é muito importante. Acompanhei um pouco do teu trabalho. Parabéns pelo teu trabalho de divulgação aí dos escritores, tá fantástico, tá? Obrigado por esse trabalho que tu faz aí também, Monique. Muitíssimo obrigada. Eu costumo dizer que eu sou uma privilegiada em poder ler, divulgar e conhecer tantos escritores nacionais, porque a gente não perde nada para os escritores lá de fora. Aliás, temos autores tão bons quanto autores estrangeiros. Só falta um pouco de valorização e conscientização disso, né? Porque eu como escritora, conheço bem esse lado e a gente meio que fica largado aí, sem valorização. Querido, me fala uma coisa, você é de onde do Brasil? Eu sou nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas moro em Curitiba já há 23 anos. Então, me radiquei no Paraná há bastante tempo e sou praticamente um paranaense hoje. Que maravilha! Conhece o Rio de Janeiro? Já fui ao Rio de Janeiro uma vez apenas na Bienal do Rio de 2011, por ocasião do lançamento do meu primeiro livro, Dracossaga, O Despertar. Eu fui divulgar na Bienal. Vai ter foi muito Bienal legal esse ano, hein? Você vem? Eu não sei se vou poder. Se eu não me engano, eu tenho uma outra viagem marcada já, mais ou menos na mesma data. Tem que ver se eu vou conseguir conciliar as datas. Bom, se você vier à Bienal esse ano, mande mensagem para que a gente possa trocar aí figurinhas pessoalmente. Eu estarei lá, quero estar lá para receber os meus autores, os leitores, e vai ser muito legal receber vocês. Então, mande mensagem caso você vá. Claro que eu vou, porque pela minha experiência que eu tive na primeira Bienal que eu fui, uma das grandes experiências da Bienal é essa troca com os outros autores. É sensacional. Sim. Você foi para lançar o Dracossaga, foi isso? Foi. Dracossaga, o primeiro livro da série Dracossaga, que se chama O Despertar. Ele foi lançado, na verdade, em 2010, né? E daí, em 2011, eu participei da Bienal aí, na trilha de divulgação. E foi muito bom. A aceitação na Bienal deste livro foi sensacional. Eu tenho no meu site, inclusive, no meu Instagram, nesse Instagram aqui, que o pessoal pode acessar, um monte de fotos com leitores que eu tirei daquela Bienal. Tá nesse Instagram aqui até hoje. Que espetáculo! Então, peraí. Gente, o livro, o tema da nossa live é o Dracossaga, a Sentinela. Esse é o segundo livro da saga. São quantos livros? Qual é a ordem? Esse é o terceiro já. Essa aí é a conclusão da saga, a conclusão da trilogia.
O segundo livro foi Dracossaga, A Baronesa, que foi lançado em 2012. Ele é um pouco menor, ele conta, na verdade, a história da vilã do primeiro livro, né? A história inteira sob o ponto de vista dela, e mais algumas coisas, né? Da história dela também. E daí, no terceiro livro, nós temos a conclusão, a junção de tudo sob o ponto de vista de um terceiro personagem. E daí a gente embaralha todos os pontos de vista e faz o que a gente acha, pelo menos, que é uma conclusão épica, né? Esse Dracossaga, A Sentinela, que é o livro que a gente vai conversar um pouco, ele foi publicado em 2000 e... Ele foi publicado no digital no começo de 2021, já. E até agora ainda não saiu uma versão física. Eu estou batalhando para fazer essa versão física ficar pronta, assim, ainda esse mês. Mas ainda não saiu. É um trabalho árduo, né? Tu é escritora, tu sabe, né? Você tem algum livro teu aí físico da saga ou não? Tenho, peraí. Ah, mostra pra gente! Então tá aqui, ó. Esse aqui, que é o primeiro livro, Dracossaga, O Despertar, né? Nossa, tá lindíssima essa capa! Essa capa aqui foi um presente de um grande amigo meu de infância, que ele fez a arte e me deu de presente. E depois todas as outras artes foram baseadas nela. Então tá aqui, deixa eu ver. Orelha interna, uma fotinho. Tá? Aqui a outra orelha, já com a foto dos outros livros, né? Ah, foto dos outros livros. Olha que interessante. Olha, eu já de cara falo. Essa daí é muito bonita. Mas a Sentinela, você arrebentou. A sua capa de A Sentinela está belíssima. Tá uma coisa assim. Esse foi o mesmo capista, não? Na verdade, assim, o que aconteceu? Ele me deu a capa e a arte de presente e eu peguei e disse assim, olha, eu vou, se tu me permitir, vou usar a tua arte para montar as outras artes em cima. Então eu usei o mesmo arquivo, os mesmos elementos, as mesmas fontes, e eu mesmo, porque eu também sou arte finalista, trabalhei bastante tempo nessa parte de arte final e tudo mais, então eu mesmo manipulei a capa e fiz as outras duas capas, que daí são essa aqui, né, Dracossaga, A Baronesa. Olha isso. Esse é o segundo livro. Então, aí, só para contextualizar, esse livro ele já está na 4ª edição. Então, por isso que eu consegui fazer isso aqui, né? Colocar tudo, falando dos outros livros. E daí, aqui, A Baronesa, a gente está na 2ª edição e eu fiz exatamente a mesma coisa. Esse volume que está aqui no fim, ele se chama Dracossaga Apêndices. Por quê? Porque eu incluí. Trata-se de uma saga de fantasia. Então eu incluí aqui em apêndices toda a linha cronológica do mundo de Omnia, que é onde se passa a série, todos os mapas que a gente tem, uma cronologia dos principais eventos e outras coisas. E daí o que aconteceu? Aqui, no final de A Baronesa, eu coloquei, deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui, eu coloquei os apêndices como fazendo parte do livro. Entendeu? Deixa eu ver. Ah, tá, agora eu entendi. Então, no digital, eu lancei separado, né? Lancei separado, esse aqui. E daí, quando fiz o físico, eu disse, ó, já que esse livro está menor, eu vou incluir os apêndices nele também, como um presente aí para o povo. Então, agora, só falta sair o terceiro livro físico aqui para a gente poder fazer o box. Ai, gente, que espetáculo. Me diz uma coisa, essa saga, quando é que surgiu a ideia de você escrever uma saga com 3, 4, enfim, eu não sei se você pretende fazer uma continuação daqui a algum tempo, se você vai parar por aqui, mas quando que surgiu essa ideia de escrever
uma saga de fantasia? Bom, eu venho do mundo do RPG. Né? Eu sou RPGista desde o ano de 1994. Eu sou aí dos últimos integrantes da velha geração Xerox, que a gente chamava na época, porque na época os livros eram todos importados, muito difíceis de se obter. Então os livros de jogo a gente tirava Xerox, ia passando um para o outro. Não tinha internet, né? Era bem complicado naquela época. E daí, e rolando histórias com os amigos e tal, e eu tive a vontade de escrever um pouco dessas histórias em formato de livro, né? E eu tive aí a ideia de escrever essa história em específico, que é muito baseada nas histórias vividas nos RPGs com os meus amigos, lá em 2005. Foi quando eu comecei a escrever as primeiras linhas de Dracossaga O Despertar. Né? Então, no que se baseia essa história? Essa história aqui, ela é narrada por um dragão, em primeira pessoa. Né? Então ela é narrada em primeira pessoa por um dragão que ele está hibernando no planeta dele, tranquilo. E não existiam os seres humanos no planeta dele. E quando ele acorda da hibernação dele, depois de 200 anos, ele descobre que tem um novo ser habitando o planeta dele. Como assim? Que ser é esse que eu nunca vi? E é o ser humano, que já estava ali há bastante tempo, causando e tocando terror no planeta dele. Não, peraí que a tua internet está oscilando, peraí. Tá. Faz o seguinte, eu acho que agora voltou, porque estava dando retorno e pronto, vai, continua. Tá. Aonde que eu parei? Gente, peraí. Tá vendo? Tu tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Agora, porque estava dando retorno, né? Você estava falando do RPG, que você estava com seus amigos em 2005 e etc. E aí depois eu perdi. Tá. Então, em 2005, baseado nessas histórias de RPG que a gente viveu ao longo de muitos anos, eu comecei a escrever as primeiras linhas deste livro aqui, Dracossaga O Despertar. E ele é narrado em primeira pessoa por um dragão. Tá? Então, este dragão, ele hibernou no mundo dele, e quando ele acordou 200 anos depois, ele se deparou com uma nova criatura habitando o mundo dele, que ele jamais tinha visto. E essa criatura que ele jamais tinha visto era o ser humano. E o ser humano já estava ali, tocando o terror no planeta dele há algum tempo. Então ele procurou saber que criatura era aquela, da onde tinha vindo, procurou o mestre dele, e o mestre dele começou a contar as histórias de como os humanos chegaram e o que estavam fazendo e tudo mais. E aí começa a se desenrolar um embate, né? Entre os dragões e os seres humanos nesse planeta longínquo deles, que eu chamei de Omnia. Né? Então, no mundo de Omnia é onde se passa toda essa história. E dali pra... Eu tô com a... Fala, desculpa. Não, pode falar. Eu tô aqui com a sinopse do Sentinela, mas só pra gente entender mais sobre a saga, você pode ler pra gente a sinopse do primeiro livro? Tá. Ou um trecho do primeiro? A sinopse é assim, do primeiro livro. Imagine entrar em coma, acordar anos depois e descobrir que sua sociedade e cultura estão, aos poucos, sendo destruídas por uma praga que se propaga mais rápido do que é possível conter. Foi mais ou menos o que ocorreu com o poderoso dragão dourado Drifir, que, ao despertar, inicia uma jornada épica para descobrir e tentar conter a praga que assola seu mundo. A praga, porém, somos nós, humanos, mortais, gananciosos, sedentos por poder e riqueza, em um mundo novo, previamente dominado por seres de inteligência superior que nos permitiram viver em paz em seus domínios por muito tempo. No entanto, não valorizamos a liberdade que nos fora dada, e o preço a pagar pode ser alto demais. Essa é a sinopse. Gostei dessa sinopse, hein? Arrebentando essa sinopse. Obrigado. Eu tô com a sinopse da Sentinela, que a gente tem um personagem que é, se eu falar errado, você me fala, tá? O Laios.
O Laios aparece no primeiro e no segundo volume ou ele é só do Sentinela? Quem é o Laios? Ele aparece no primeiro volume, neste aqui, mas ele é meramente citado, sabe? Ele é um cara aleatório lá que eles encontram. Só que no terceiro livro, em A Sentinela, descobre-se que ele não é tão aleatório assim, né? Que ele é, na verdade, um explorador inusitado que veio de outro mundo, de outro lugar e está ali tentando voltar para casa. Mais ou menos aquela pegada da Caverna do Dragão, assim. Caverna do Dragão. Tipo isso. Está tentando voltar para casa e não sabe como e nunca consegue e tal. E daí ele acaba se envolvendo com com aquelas narrativas que se desenrolam naquele mundo que ele está. Até porque ele se depara, né, com o dragão, que está nesse primeiro livro, ele encontra esse cara, ele encontra a baronesa, que está nesse segundo livro, todo mundo se encontra e o bicho pega. Eu vou ler para vocês, gente, a sinopse do terceiro livro, que é A Sentinela, tá? Laios, um inusitado explorador, não lembra como chegou a Omnia. Depois eu quero saber de onde surgiu esse nome, gente. Mas é lá que sua vida muda ao encontrar o amor, a amizade, outras criaturas que compartilham de sua condição e embarca em uma jornada para descobrir como chegou e o que fazer para voltar para casa. Em meio a conflitos sangrentos e intrigas locais inesperadas, o objetivo de voltar para casa torna-se secundário ao descobrir seus propósitos no novo mundo. Nessa parte final da série Draco Saga, a amizade, o amor e a compreensão contrapõem a violência na qual Omnia mergulhara-se. Omnia é o planeta, é o mundo da fantasia, é isso? Omnia é a união de todos os continentes conhecidos pelos seres humanos nesse planeta, né? Então é assim denominado. Os dragões não chamam assim. Os dragões têm outra denominação. Eu vou te falar que fazer fantasia, produzir uma fantasia é muito louco, porque os nomes são diferentes, a pegada é diferente. Você não pode deixar nada solto, porque senão você faz o teu leitor enlouquecer nas teorias e ele se perde. E aí eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade em produzir uma fantasia, essa saga de 3 volumes. Bom, quando eu comecei o primeiro livro, eu não imaginava que eu ia fazer 3 volumes. A ideia era fazer um livro só. Mas daí, o que acontece? Eu sou da área de exatas e, portanto, sou muito sistemático. Eu sou da engenharia, sou sistemático demais. E aí, o que acontece? Exatamente o que tu acabou de descrever. A gente não pode deixar a ponta solta, a gente tem que, sabe, criar a história do cara que, e isso acaba virando uma bola de neve, acaba virando muito texto para explicar tudo. E chegou uma hora que eu pensei assim, eu não posso explicar tudo. Eu tenho que deixar alguma coisa, bastante coisa sem explicar, justamente para causar as teorias. Mas mesmo quando eu cheguei a essa conclusão, já tinha tanta coisa escrita que já estava dando os 3 volumes. E eu disse, vamos fazer uma trilogia então, né? E daí foi assim. Mas essa questão de ter que explicar tudo, realmente, é muita criatividade. A gente tem que ter muita criatividade, né? Porque muitas vezes os parâmetros que a gente tem na nossa realidade não servem, dependendo do tipo de fantasia que tu está fazendo. E é isso. Então a gente tem que criar novos parâmetros e daí a gente tem que explicar isso para o leitor, né? Essa que é a questão. A pegada é diferente, não tem jeito. Eu escrevo drama. Em algum momento eu posso não dar final no meu livro, como aconteceu na última vez, e não ter continuação. A fantasia, ela precisa que você desenvolva aquele enredo e dê um início, meio e fim. Pode ser em 3 livros, em 4 livros, mas você precisa inserir o teu leitor ali a entender todo aquele mundo fantasioso que você está criando. É fantástico. Os nomes, eu adoro os nomes. Tudo que tu falou tem o adicional do cenário, né? Sim. Porque quando tu escreve drama ou
Policial, eu gosto muito de policial também, tá? Eu tenho um livro pela metade já de investigação policial e por essa linha. Mas quando eu comecei a escrever o drama policial, a investigação policial, eu percebi o seguinte, foi depois que eu já tinha escrito a trilogia, né? Eu percebi o seguinte, é muito mais fácil porque eu não tenho que perder tanto tempo com o cenário. Eu não tenho que perder tanto tempo criando nomes mirabolantes para os seres fantásticos, descrevendo os seus costumes e passando para o leitor essa exata... Não, eu digo que o cara está na rua andando de carro e pronto, o leitor já viu. Né? Então, exatamente. A construção de um mundo fantasioso, se você não conseguir passar os detalhes daquele cenário, o teu leitor não é inserido na tua história. E ele perde o interesse. Ele não vai ler teu livro. E né? Daí tem mais um adicional, né? Eu escrevi esses 3 livros em primeira pessoa. Todos os capítulos são narrados em primeira pessoa. Então, cara, há uma dificuldade a mais. Tu não consegue passar para o leitor todos os pontos de vista. Tem que passar o ponto de vista daquele que está narrando. Sim. E quando eu comecei a escrever outro livro, um drama policial, em terceira pessoa, eu achei também muito mais fácil, porque daí eu disse, não, mas aqui eu posso explicar com mais facilidade. Escrever em primeira pessoa, todos os meus livros são em primeira pessoa. Você vê essa diferença da primeira pessoa, da terceira pessoa, a pegada da narrativa é diferente. Você achou muito mais fácil você produzir em primeira pessoa ou você prefere escrever em terceira pessoa? Porque, assim, há visões diferentes. Quando a gente pega em primeira pessoa, é aquilo que a gente está vendo. Nós, em terceira pessoa, você está narrando aquilo que o outro está fazendo. São pegadas diferentes. Como é que você lida com isso? Você escreve, produz os seus próximos livros em terceira pessoa? Você acha mais fácil? Como é que funciona isso contigo? Eu prefiro, pessoalmente, escrever em primeira pessoa. Mas eu acho mais fácil escrever em terceira pessoa. Eu acho muito mais fácil escrever em terceira pessoa. Mas em primeira pessoa, assim, eu acho mais apaixonante, entendeu? Porque tem que usar maior criatividade para conseguir passar para o leitor toda a visão do cenário do ponto de vista de uma pessoa. Não, tem coisas que tu não consegue falar, descrever no livro, porque o teu narrador não está vendo aquilo, não está a par daquilo. Não é verdade? Então eu acho mais fácil. As emoções são reais, né? Eu acho, na primeira pessoa, as emoções são muito mais reais quando é primeira pessoa. Eu só gosto de primeira pessoa. Eu não sei escrever em terceira pessoa, já tentei e não consigo. A minha pegada é primeira pessoa. E leio muitos livros em terceira pessoa e fico fascinada como que os escritores conseguem desenvolver em terceira pessoa. Não é todo mundo, eu não consigo. Agora, me diz uma coisa, tua saga foi publicada de maneira independente ou foi por editora? Foi de maneira independente. Foi de maneira independente desde o começo. Até quando eu fui para a Bienal em 2011, nós tínhamos na época um grupo de autores chamado Selo Brasileiro, do qual eu fazia parte. E nós nos juntamos e conseguimos um espaço dentro de um stand de uma outra editora que nós sublocamos e fomos lá, acho que 12 autores na época, do Selo Brasileiro, desse nosso grupo, e fomos lá fazer o nosso jabá na Bienal, né? Pagamos o preço necessário e tudo mais, e eu lembro que na época eu tive que fazer uma tiragem maior deste livro aqui, daí já foi a segunda edição, já em 2011 já foi a segunda edição, porque daí como eu fiz uma nova tiragem, eu vou corrigir algumas coisinhas, né? Porque sempre tem, né? É impressionante isso. Eu já ouvi um ditado de um colega meu, autor, que ele disse assim, sabe para que a gente publica um livro? Sabe para que a gente publica? Para parar de mexer nele, porque a gente não para de mexer nunca se a gente não publicar. É verdade! Eu falo isso para os meus autores. Se vocês revisarem o livro de vocês,
Não se consumam, Não. porque vocês vão encontrar erro o tempo todo. Vocês vão achar que o livro de vocês está excelente, excepcional. Vocês vão reler e vão querer modificar. Para com isso. Leia, mande para revisão, volta, relê, acabou. Joga para o universo. Depois você faz uma outra edição, gente. Eu tenho escritores que trabalham no mesmo livro 10 anos porque não param de mexer no livro. É isso aí, é isso aí. Eu vou te falar, eu sou aquela escritora que eu não me consumo na revisão. Eu mando para profissional, volta. Cara, eu peguei meu último lançamento, tava com erro. Eu falei, eu não vou me estressar. Eu vou meditar, senão os meus chakras desalinham e eu vou cancelar a publicação. E, cara, e é isso. Eu vou refazer a edição de todos os livros para a Bienal para tentar remodelar, mas daqui a 2 anos eles vão ser lidos por mim e eu vou encontrar erro. E, gente, tá tudo bem. Não se consumam com a revisão, senão vocês não publicam. Escuta o que eu tô te falando. Sabe por que ainda não foi lançado o impresso do terceiro livro? Por quê? Por causa disso aí. Dá vontade de enforcar, né, gente? É uma loucura publicar livro, né? Só quem faz sabe. Aí o que aconteceu? Eu dei para um revisor que fez o trabalho até 3/4 e ficou faltando 1/4 da revisão e ele não fez. Eu disse, agora? Então tá faltando esse 1/4 aí, mas a gente tô dando conta de terminar já para lançar. Além de tudo, a gente tem que lidar com profissionais que não suprem as expectativas. Bem-vindo ao mundo da publicação no Brasil, tá? É assim que funciona. Agora, me diz uma coisa. Você falou que está trabalhando num novo projeto de suspense, crime. Você já está escrevendo, já tem previsão de publicação? Como é que está isso? Na verdade, é mais uma conspiração, assim. É um livro de teoria conspiracionista. Se desenvolve, né, um drama, uma história ficcional, é uma ficção, eu só escrevo ficção, nesse meio, mas o cenário é esse. O cenário é de conspiração, de investigação policial. Eu tô adorando escrever, tô adorando fazer, porque também é baseado em outras histórias de RPG. Também é baseado. Só que eu não tenho nem previsão ainda, não. Tá muito cedo, né? Nem terminar de escrever. Porque, assim, terminar a série Dracossaga, para mim, foi uma coisa que eu demorei a fazer. Você vê que o primeiro livro foi publicado em 2010, o segundo em 2012 e o terceiro em 2020. Porque de 2012 a 2020 eu não tive tempo de escrever. Quando a gente tem outra profissão e outra rotina, fica bem complicado. Não consegui achar um tempo. Aí o que aconteceu em 2020? Pandemia. Fechou tudo, estou em casa. Vou fazer o quê? Vou terminar esse livro. Aí terminei, faltava ali acho que 1/3 da história para escrever. Terminei e daí não contente em terminar a trilogia, eu escrevi novos capítulos para o segundo livro, escrevi um capítulo adicional, um epílogo para o primeiro livro que não existia antes. E foi uma loucura. Então, de 1/3 que era para eu escrever para terminar a trilogia, eu devo ter escrito o dobro disso. Em material adicional, assim. A Eliette está falando aqui, estou com 4 prontos e não paro de revisar. Gente! Para de revisar, pelo amor de Deus. Como é que é o nome dela? Eliette. A autora Eliette Fernandes. Para de revisar, Eliette, publica. Vai ficar maluca, hein? Para de revisar. Publica logo e depois, daqui 2 anos, faça uma segunda edição. Aí tu faz mais uma revisão. Isso aí! Não se consuma, porque daqui a pouco você tá tão
saturada que você não vai conseguir mais escrever, você não vai conseguir mais produzir nada, porque você gastou tua energia toda nas revisões compulsivas dos teus livros. Joga pro universo, querida, vamos embora, faz essa fila andar. 4 livros prontos e não publica porque tá revisando, gente? Ah, mas eu vou puxar a orelha da Eliette. Agora, me diz uma coisa. Quem é, né, o escritor de fantasia, na verdade, eu acredito que ele tem algum escritor ou escritora de inspiração. Geralmente, quando eu encontro um escritor de fantasia, é o Tolkien, é não sei o quem. Quem é o teu escritor que te inspira ou você não tem? Tem alguns. O Tolkien é o mestre da fantasia, não tem como não ser fã dele. Tudo começa com Tolkien, de um jeito ou de outro. Os jogos de RPG que eu jogava muito antes de pensar em escrever eram baseados nas histórias de Tolkien. Então, não tem. Mesmo que indiretamente os meus livros são inspirados por ele. Não tem como não ser. Agora, em estilo de escrita, eu gosto muito de um inglês chamado Bernard Cornwell. Já ouviu falar em Bernard Cornwell? Ele é o autor da trilogia do Arqueiro, aqui tem as Crônicas Saxônicas, As Encanto, tem todos os livros dele aqui, eu estou olhando para cima já para dizer os... Sabe? Nunca li não, mas já ouvi falar. Bernard Cornwell, ele é mestre da história, né? As histórias que ele narra são ficcionais, mas são ambientadas na história real, né? Principalmente da Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França e tudo mais. Então, ele tem uma pesquisa histórica muito forte. E baseado no que ele escreve, eu comecei a inserir nos meus livros também um pouco de pesquisa histórica, assim, na medida do possível, né? Na medida do que eu pude. E como narrador de histórias, eu gosto muito do Dan Brown também. Dan Brown, eu gosto dele por causa do ritmo frenético que ele impõe nas histórias, que faz o leitor se agarrar no livro e não querer soltar nunca. Então eu tento fazer um pouco disso também na maior parte dos meus livros. Mesmo sendo de fantasia, mesmo sendo essa trilogia de fantasia, eu tentei imprimir essa coisa do frenesi, de que algo vai acontecer, de que tem sempre alguém ali, né? E também não podia deixar de citar o George Martin, né? Olha, você botou aí as referências sensacionais. O Dan Brown, né, cara, é assim, acima da média. O cara consegue ali trazer ficção com realidade numa trama, num negócio que quando você vê, você tá lendo todos os livros dele, sabe? O cara é inteligentíssimo, sagaz, ele não deixa ponto solto. Ele montou um baita personagem que conduz o leitor em várias histórias, de vários tipos. Então, assim... a pesquisa é muito grande e isso levanta uma questão que eu queria te perguntar, porque na hora de você produzir a tua fantasia, principalmente na hora de inventar nomes, cenários, mundos, no seu caso, dragão, você fez alguma pesquisa? Como é que foi o seu processo de escrita para criar tanta coisa em 3 volumes? Você teve alguma referência? Onde você pesquisou? Ou você simplesmente sentou e falou, vou jogar tudo aqui e depois um beijo e um abraço? Como é que foi isso? Eu fiz uma pesquisa, mas não posso mentir dizendo que foi uma pesquisa extensa, não consultei profissionais da área e tudo mais. Hoje a gente faz pesquisa basicamente na internet, né? Então o máximo que a gente faz é tentar buscar sites mais confiáveis, né? Referências um pouco mais confiáveis. Mas o que acontece? Como se trata de fantasia, eu pensei o seguinte, eu não vou me apegar tanto se fala isso em latim dessa forma, porque tem uma referência em latim muito forte nos meus livros, porque o que acontece? Omnia, o mundo onde se passam as minhas histórias, ele não era habitado por seres humanos. Ele começou a ser habitado por seres humanos, porque alguma força interdimensional começou a atrair os seres humanos para lá, como se fosse um teletransporte mesmo. Entende?
Então, os primeiros humanos foram teletransportados para lá nos idos da Roma Antiga, onde se falava latim. Né? Só que não só pessoas de lá foram trazidas para esse novo mundo, foram trazidas pessoas de diversas partes do planeta Terra e de outros mundos. Então, diversas línguas antigas se encontraram ali. E eu pensei, pô, isso vai dar um trabalho pra cacete. Olha o que eu fiz aqui, tô lascado. Aí eu pensei assim, mas espera aí. No nosso planeta, quando um idioma se desenvolve por muitos anos, isoladamente, o que acontece com esse idioma? Criam-se outras formas de língua, criam-se formas alternativas de se falar, que a gente chama de dialeto. Então eu pensei o seguinte, se eu errar, eu vou errar por pouco. Então isso forma um novo dialeto. Porque, na verdade, a gente está desenvolvendo no mundo isolado. Entende? Interessante essa linha de pensamento aí. Gostei! Tira a gente da zona de conforto. Gostei da linha de pensamento. Agora, me diz uma coisa, além da tua saga e do crime, do suspense que você está produzindo, você tem outros livros publicados ou não? Não, publicados eu tenho só esses 3 no momento. Tenho vários outros projetos já iniciados. O que eu tenho mais adiantado é esse de conspiração e investigação policial que eu te falei, mas tem algumas coisas na linha de terror. Essa própria trilogia, ela deixou no final... Eu queria terminar a história toda na trilogia, mas no final ficaram ganchos e ficaram lacunas que dá para explorar numa continuação, com certeza dá. Mas eu acho que a proposta, o que eu me propus a fazer com essa trilogia, eu consegui. Eu consegui terminar ela onde eu queria. Então, daqui para frente, dá para expandir o universo se for necessário. Mas, assim, projetos iniciados, nossa, tenho vários. Tenho vários livros, várias ideias. Tu começou a escrever com quantos anos? Bom... Você é muito novo, né? Muito cedo. Jogar RPG, porque para jogar RPG a gente também precisa escrever as histórias, né, as aventuras. Então, ali, como mestre de RPG desde 95, desde quando eu escrevo mesmo. É por aí. Alguém na tua família escreve ou é só você? Não. Só eu mesmo. Agora me diz uma coisa. Meu irmão também mais novo, ele veio aí na minha pegada aí, começou a jogar RPG também escreveu aí como RPGista, virou mestre também, mas nunca escreveu nada nisso. De certa forma, né, gente, quando a gente joga RPG, grande parte dos escritores que eu recebo aqui no projeto de fantasia vieram do RPG, começaram no RPG e aí as ideias foram surgindo e é muito louco isso, né? Me diz uma coisa, eu costumo dizer que todo escritor, né, costuma ser um bom leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? Tu lê muito, tu não lê, só quando tem vontade ou quando não tem? Como é que funciona isso? Olha, eu não vou mentir para ti. Hoje eu não leio mais tanto quanto eu gostaria. Mas eu já fui um leitor voraz de ler aí 600 páginas, 800 páginas por semana. Já fui esse tipo. Então, assim, li todos os livros do Tolkien, li todos os livros do Bernard Cornwell, li todos os livros do Dan Brown, li as crônicas, né, de Gelo e Fogo, do Mar inteiro, os livros... tu conhece a Anne Rice, Entrevista com o Vampiro? Cara, ela deve ter uns 30 livros, li todos também. Sensacional, sensacional. Absolutamente. Boa, Você está lendo alguma coisa agora ou não? Atualmente eu estou lendo um livro que não é de literatura, que ele se chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Recomendo a leitura para todo mundo que queira aprender, seja na literatura ou não. Sensacional, né? Sensacional. Que sacada que esse escritor teve, que sacada de fazer uma história como essa, porque são perguntas, né? E você vai
acompanha. Ah, quem não leu, por favor, corre Como lá. se fosse uma entrevista com o diabo, né? Com Então, o diabo, né? Então, imagina, gente. Eu nem sei o que eu faria na situação. É muito interessante a ideia que ele produziu. Agora, me diz uma coisa. Você como escritor, como leitor, como é que você vê no mercado editorial hoje a relação dos e-books, dos livros digitais, com os físicos? Já que tanta gente hoje consome livro digital por causa da praticidade, por causa do preço. Como é que você vê isso? Essa relação? Você acha que eles caminham juntos? Você acha que o livro físico tem a perder com isso? Qual a tua opinião sobre esse assunto? a questão toda gira em torno de custo, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira aqui. Produzir um livro físico hoje é muito caro. Demanda um custo muito alto. Então, o que acontece? Por mais que o leitor ele goste de um determinado escritor, muitas vezes ele vai lá olhar aquele livro que ele quer e custa por R$100, R$150. É caro, né? Tem livro que chega a custar isso. Então, o que acontece? Ele vai lá e olha o digital, R$20. Poxa, por mais que ele não goste, por mais que ele prefira o físico, e eu gosto, eu prefiro físico, eu gosto de o cheirinho, pô, é incomparável. Mas não dá para pagar tanto por tudo. A maioria das pessoas, a realidade do brasileiro hoje é essa. Não só do brasileiro, no mundo inteiro, as pessoas preferem pagar menos. É isso que acontece. Então acaba que a gente dá preferência para comprar o livro físico apenas daqueles leitores top que a gente mais ama e mais admira para ter e para colecionar. Né? Não sei se alguém se identifica com essa visão, mas eu, no meu dia a dia, acabo fazendo isso. Então eu vejo hoje o livro físico como o LP está para a música, entende? É um item de colecionador. É um item que quem vai ter é aquele fã assíduo, aquele leitor que faz questão de ter o material físico do seu autor predileto e colecionar o material físico do seu autor predileto. É assim que eu vejo. Infelizmente, pelo custo, não tem outro caminho, principalmente para autores iniciantes, autores que não são super estourados e famosos, o digital é a forma mais barata de penetração e mais fácil de alcançar aí o leitor hoje. Pois é, eu costumo dizer que a gente quer ser lido, né? Porque a gente não vai ficar rico vendendo livro. Então a gente quer ser lido. Por isso que a gente coloca o preço lá embaixo do e-book, disponibiliza no Kindle ilimitado. A gente quer ser lido. Agora, porque vender livro. Uma coisa, se eu posso, se é que eu posso dar algum conselho para outros escritores colegas, tenha todos os formatos. Porque invariavelmente vai atingir de alguma forma os leitores. Então tem que ter todos os formatos disponíveis. Né? Não dá para dizer, então vou fazer só digital. Não, faça o físico também, deixa nem que seja sob demanda. Né? Hoje tem várias empresas que fazem isso, então não dá para não ter. Exatamente. Tenha sempre um livro físico aí nas suas mãos, porque você nunca sabe quando alguém vai se interessar pelo teu livro e vai mandar um direct para você perguntando se você pode mandar o seu livro autografado. Então, tenha em mão, que isso é muito importante. Já aconteceu com alguns leitores. E eu falo, não, mas tá disponível lá no digital. Não, mas eu quero impresso e quero autografado. Então, beleza, vamos. Olha que legal. Isso é muito legal, porque mostra que o leitor está ali gostando do teu livro, gostou da tua proposta. Às vezes ele quer o livro físico por causa da capa. Não adianta, a capa vende livro. Né? Você vê uma capa e fala, nossa, como deve ser essa capa fisicamente? Aí tu vai lá no Instagram do autor, pergunta, e às vezes tu vende sem nem planejar. Então tenha livros físicos de vocês em mãos também. Agora, me diz uma coisa. Você falou aí que daria esse conselho, né? Eu já ia te perguntar isso. Qual é o conselho que você dá
para os autores, colegas de trabalho que estão no mercado hoje? Não perder nenhuma oportunidade. E essa questão da penetração do livro é uma delas. Publique na maior quantidade de plataformas possível. Claro que tem algumas plataformas que exigem exclusividade, né? Inclusive, eu caí nessa. Hoje, no formato digital, os meus livros são publicados por uma editora chamada Buenovela. E eles exigem exclusividade, então não pude colocar no Kindle. Só que depois eu percebi que o alcance deles é muito limitado. Então, eu, assim, francamente, me arrependi de ter publicado na Buenovela por causa disso. Tá? A divulgação que se tem na Amazon, por exemplo, é muito maior. Né? O alcance que a Amazon tem é muito maior. Então, para a gente que, como tu falou, quer ser lido, nós queremos ser lidos, um dos caminhos mais fáceis hoje é a Amazon. Não tem muito o que fazer. Mas não podemos deixar de ter outras plataformas, outros formatos. Inclusive, uma das minhas ambições para essa trilogia é transcrevê-la em formato de audiolivro, até. Porque tem mercado para isso. Tá? Tem mercado para isso. Eu prefiro ler o livro físico, mas eu sei que tem gente que gosta de escutar. Tem gente aqui na live, que está aqui comigo, que eu sei que prefere o audiolivro, entendeu? Então, assim, tem mercado. Por que não fazer? Né? Então, nós não podemos ter preconceito nenhum nesse sentido. Tudo que nós podemos fazer, pudermos fazer, para que o nosso livro alcance mais pessoas, mais leitores, nós temos que fazer. Esse aí é a minha opinião, meu conselho, digamos assim. Muito bem. Agora vem cá, tá rolando sorteio de e-book, né? Vamos fazer o sorteio? Faremos. Muito bem, gente. Para o pessoal que tá aí, como é que vai rolar o sorteio? Printa aqui a live e manda lá no meu direct. Monique MM18. Primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o e-book do nosso autor. Que maravilha! O nome do livro é Draco Saga, A Sentinela, tá? Que é o terceiro volume da fantasia do nosso escritor. Então, printou aqui, mandou lá no meu direct. Quando a live acabar, eu vou dar uma olhada em quem foi a primeira pessoa e mando para ele enviar para você, ganhador ou ganhadora. Qual é o teu Instagram? Vou melhorar essa proposta. Me seguindo no meu Instagram também, eu mando os 3 livros em formato digital. Vai ter a trilogia completa. Qual é o teu Instagram? Fala o teu Instagram. Meu Instagram é @fgcardw, tudo junto. Tá? Vamos lá, gente. FGCardW. Vê se eu botei certo aí. Assim, gente, ó, isso mesmo. Ó, gente, tá aqui nos comentários e tá aí, ó, FGCardW. O José tá aqui, já segui, hein? Pronto, maravilha. 2 maneiras de vocês ganharem os e-books, seguindo o autor e mandando direct lá no Monique MM18. Ah, que espetáculo. Mas, manda o print para mim também, tá, gente? Quem tá me ouvindo, manda o print para Monique e manda para mim. Nós vamos mandar Isso aí. Isso aí, manda mesmo, porque esse negócio de seguir, gente, é ótimo, mas a gente fica perdido. Manda lá e fala, olha, estou te seguindo, o print está aqui da live, dá para saber pelo horário, tá? Aonde teu livro está sendo vendido? Tem livro físico, tem e-book, é só o volume 1, a Sentinela está disponível. Fala pra gente aonde a gente pode encontrar teus livros. Tá, os 3 livros já estão disponíveis digitalmente na plataforma da Buenovela, é buenovela.com. Consegue escrever? Não sei se tu já conhece essa plataforma, Monique? Eu comecei lá, né? Comecei lá, não. Foi uma das plataformas que eu tenho livros lá. Ó, eu coloquei ali, ó, buenovela.com. Os 3 livros estão disponíveis lá no formato digital.
e no formato físico eles estão disponíveis no site do Wiclap. Tá? O Wiclap também é um dos... Tu deve conhecer, né? É famoso Sim, aí na impressão eles estão lá. Então, o primeiro e o segundo livro estão no Wiclap, em formato físico, e o terceiro deve entrar até o final desse mês. Que maravilha. A gente botou tudo aí, tá, gente? O Instagram, a plataforma, o Wiclap, físico, digital. Para quem gosta de digital, para quem gosta de físico, é só ir lá. Já segue o nosso escritor, tá? @FGCard. Lembrando que Draco Saga Sentinela é tema de episódio no podcast literário do Livro Não Me Livro. Essa live vocês vão poder assistir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Então já se inscreve para acompanhar ou compartilhar depois, enfim, assistir depois. E claro, no Instagram do autor e no meu Instagram, tá bom? Querido, que maravilha ter você no meu projeto. Que bate-papo gostoso que a gente teve. Eu quero te dizer que você é uma simpatia, que o seu livro está aqui na minha lista. Nas próximas semanas eu vou ler, porque eu adorei essa capa, e vou resenhá-lo com todo o carinho do mundo. Conhecer o teu trabalho é um privilégio. Então é só te agradecer e desejar todo o sucesso do mundo. O espaço está aberto para você voltar quando você quiser, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, Monique. E é um privilégio da minha parte participar do teu projeto aí. Muito obrigado. Esse teu trabalho está sendo excelente aí de divulgação, né, dos escritores aí, a gente que, como tu falou, é abandonado. Então, já que nós estamos abandonados, nós temos que fazer algo por nós mesmos, não é? Eu acho que é assim. Né? Porque ficar esperando, obrigada. Também não dá, né? Nós temos que fazer por nossa conta. Tá? Então, muito obrigado pelo espaço, foi sensacional participar. Obrigado aos teus, a tua audiência, né? Que está aqui comigo hoje. Me sigam, se possível, se gostarem, né? E tamo junto. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que assistiu, que vai participar do sorteio, que vai assistir depois, a live vai ficar gravada. Dizer que até o dia 15 de janeiro tem live, muitos autores e autoras e sorteios. Gente, muitíssimo obrigada. Querido, um beijo, obrigada. Outro, obrigado. Tchau, tchau.